Alô, galera do podcast Sem Limites. Estamos aqui mais uma vez, agora no nosso 12º episódio. Eu sou a Dani Cunha. E eu sou o Renan Lopes. E a gente está aqui hoje num episódio super especial com uma mensagem que eu tenho certeza que vai inspirar todos vocês. Certamente aqui para nós já tem sido extremamente edificante, extremamente inspirador. E eu espero que seja um episódio especial para vocês também. Gente, hoje nós estamos tendo a honra de receber nesse encontro uma pessoa ilustre, posso dizer assim, um príncipe de Deus, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. E eu, como pregador do Evangelho, como um jovem pregador, eu acompanhei ele por muito tempo, suas ministrações. E hoje, ele, para mim, não é só uma referência, como também é um camarada que tem abençoado a vida de milhares de pessoas. Amém. Ele tem revolucionado a cidade de Marataízes, é um grande empreendedor, é um empresário de sucesso, é um cara que tem revolucionado a mente de muitas pessoas. Acredito até que o tema desse episódio hoje pode ser a revolução da mente. Revolução da mente. Podemos botar assim. Com certeza. Eu não falo nada mais, nada menos que meu amigo hoje, conhecido como José do Brasil, mas para nós que somos aí pentecostais, famosíssimo Júnior Bola, Júnior Souza. E vocês vão entender hoje porque não é mais Júnior Bola, mas é um cara que já viajou o Brasil inteiro e o mundo. E estamos tendo a honra hoje de receber aqui meu mano Júnior Souza, José do Brasil. Aí, rapaz. Você viu, Dani, como o rapaz viu consegue... Ilustres são vocês que conseguem, de maneira brilhante, irradiar essa esperança, esse carinho, essa vontade de levar até as pessoas que assistem esse podcast uma mensagem de força, de ânimo, e eu me sinto muito honrado, é um privilégio ímpar poder participar desse marco histórico, porque nós estamos aqui hoje fazendo uma história que vai impactar a história de milhares de pessoas. Eu me sinto honrado. Amém. E pra gente, é sempre bom, a gente reforça, para todos que nos veem, que nos ouvem já sabem, mas por que podcast sem limites, né? Porque aqui a gente não tem limite para conversa, não tem limite para corte, não tem limite para pergunta e, acima de tudo, o céu é nosso limite. Então, é sempre com essa mentalidade. Já vou fazer um corte, só tem que ter limite para o respeito. Limite para o respeito, sempre. Muito sempre. bom. Que bacana. Bom, excelente. Perfeito. Muito bom, já dá para acrescentar. Já dá para acrescentar. Já dá para acrescentar. Limite. Não, muito bacana. Então, para a gente é um prazer e, acima de tudo, como o Renan, eu não teria feito jus a quem você é da forma que o Renan fez. Então, acho que esse bate-papo vai ser não só edificante, mas vai poder dar a oportunidade a muita gente. Eu fico feliz, mana, porque ele é jovem. O ruim, né? Eu já vi alguns convidados aqui passando, é quando você vê que a pessoa às vezes é mais velha e fala que se inspirou na gente. Que né? se inspirou na gente. Eu sou um jovem de 40 anos, acabei de completar 40 anos, Parabéns. Então não me sinto tão velho assim, porque... Que bacana, Renan. Bom estar aqui, bom estar com vocês. Vamos lá. Esse episódio para mim é especial, como foi o do Marco e como tem sido alguns que já tivemos aqui, porque eu, como um jovem pregador, né, eu tô com 27 anos. Então, poxa, quando eu nasci, você já estava vivendo aí um pouquinho. Então... E vivendo mesmo, porque eu comecei a usar droga com 10 anos. Com 10 anos de idade, primeira droga que eu usei foi cocaína. Sério? Meu pai havia falecido, minha mãe me colocou num colégio interno, porque minha mãe era representante da CLT, que era uma revista de leis trabalhistas, que antigamente você não tinha o código do trabalhador. Então, eles vendiam as revistas, minha mãe coordenava esse aparato em Brasília e precisava viajar muito, me colocou no colégio interno. E mandava cartinha com dinheiro para despesas. Viram aquilo e dizer, vamos aplicar esse menino aí, porque ele recebe dinheiro. E minha primeira droga, não comecei bebendo, não comecei fumando, maconha, foi cocaína. Com 10 anos. Com 10 anos. Me aplicaram querendo dinheiro. Mas eu sempre tive uma capacidade de dominar ambientes, de
sobressair que com 10 anos e 3 meses, vamos colocar assim, já estava... Quem era o traficante do colégio interno já era eu. Tentaram me aplicar. Tentaram te aplicar. E eu acabei aplicando eles começaram a trabalhar para mim. Você foi aplicando. Boa. Olha só, e como é que foi esse período? Se puder, eu ia perguntar pra gente, eu ia falar não, assim, mas já conta, tá começando conta a história, história. mas já a tá história começando. já começou. Já começou com o pé direito aí. Porque você percebe que a gente fala de idade, né? Uma coisa muito... 50 anos, 60 anos. Eu costumo dizer que tem gente que tem 70 anos e não viveu um terço do que a gente já viveu. Por quê? Verdade. Porque você, desde muito cedo, eu sempre fui muito intenso. A gente pode começar falando sobre isso, essa coisa da intensidade. Perfeito. E de sempre querer alcançar tudo do ambiente em que você está. Aprendendo, extraindo. E com 10 anos de idade, eu já tinha uma personalidade muito forte até antes. Você vê a necessidade de se colocar num colégio interno. Para não colocar na casa de um parente, já quer dizer que existe um traço de personalidade forte de uma criança bem enérgica. Então, para você ter uma ideia, né, minha família é do Rio, eu nasci no Rio, nasci na Tijuca, morei em Jacarepaguá, mas a gente comprou uma casa, minha mãe lá no Espírito Santo, ia passar verão, meus tios iam, eu ainda criança, 5, 6 anos, pegava o carrinho de picolé para vender. Maravilhoso. Mas não ficava vendendo na rua, não. Eu ia para casa, fazia aquela carinha de criança trabalhadora, empenhada, dedicada, para vender o picolé para os meus tios. Eles compravam o carrinho inteiro, eu colocava no meu freezer, devolvia o carrinho e colocava o dinheiro no bolso. Então já é aquela coisa... É a personalidade, né? E com 10 anos, a minha mãe viu a necessidade de eu preciso correr atrás da vida e vou largar ele lá. Então, essa intensidade leva a gente a conhecer e viver, extrair de maneira mais rápida. E foi bem turbulento. Apesar de ser uma idade bem precoce, eu costumo dizer que muitas coisas eu vi, porque de 10 aos 18 anos eu fui muito intenso nisso, muito intenso mesmo. Na vida de uma criança, né, a transição de quando você tem 10, 11, 12, até chegar aos 18, você muda muito enquanto pessoa também. Isso. E a necessidade de sempre estar vinculado a quem pudesse agregar mais ao ambiente para que você pudesse sair bem nele. Então, você quer sempre buscar pessoas mais velhas, mais entendidas do ambiente. Então, eu, desde muito novo, já conseguia fazer essa leitura de meio que adaptação no ambiente. Eu preciso sobreviver nesse ambiente. Então, eu tenho que detectar quem manda, quem não manda, quem obedece, como funciona. Aprender, né? Independente do ambiente. Eu acho que eu e o Renan também podemos falar isso, cada um no nosso meio, na nossa vivência, nós somos assim também. E a importância, quando a gente olha, eu estou no ambiente, eu vou sobreviver, mas eu também tenho que aprender. Se a pessoa tem um interesse, e eu falo muito isso, obviamente não relacionado ao mundo de drogas, mas eu dou aula de empreendedorismo para muita mulher, principalmente. E a primeira coisa que elas têm que ter é a vontade de aprender, senão elas não vão conseguir chegar em algum lugar. É o que move, né? Eu costumo dizer que o que move o mundo é a vontade. Hoje a gente tem uma empresa bacana, tem centenas de colaboradores, e eu costumo dizer uma coisa: você não precisa ter capacidade, você precisa ter vontade. Quando você tem vontade, você se torna capaz. Porque a pior coisa que você tem é alguém que tem a capacidade de exercer algo, mas não tem vontade. Ele acaba se tornando um incapaz. Com certeza. Então, a maior capacidade é a vontade. Quando você tem vontade, você começa a se tornar capaz dentro daquilo que você se propõe. Então, a primeira identificação é vontade de aprender, vontade de crescer, vontade de não ficar do mesmo jeito, independente da realidade. É bem bacana isso. E aí até te perguntar, depois eu quero entrar muito nessa questão da vontade, do empreendedorismo, porque a sua história também, como empreendedor, é uma aula para todos aqui que acham que empreendedorismo é uma coisa difícil, que é uma coisa inatingível. É um estado de espírito, acima de tudo, e é uma vontade, uma constante superação. Mas falando em superação, se a gente puder voltar nesse período que você falou que foi dos 10 aos 18 anos, você deve ter vivido, como a gente falou, né? Você sai de uma criança para um adulto, aos 18 anos, você já tem uma formação de adulto, com a vivência que você teve. Eu imagino que também deve ter passado por muita dificuldade, porque para você, como você disse, você começa ali
usado para depois você dominar um ambiente. Isso deve ter sido uma constância, né? Você precisar ali constantemente estar ali, estar dominando. Como é que foi isso para você, sua família? Você estava no colégio interno, mas você voltava para casa. Como é que foi esse período? Então, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses no colégio interno, Perfeito. e porque acabou ficando insuportável, você imagina. Porque a partir do momento que você controla um ambiente, você expõe. Porque você não tem como ser intenso numa coisa sem gerar visibilidade. Uau. E aí eu volto para casa, minha mãe então decide abandonar a carreira de empreendedora vendendo CLT, e aí agora ela decide cuidar, porque ela percebe que não adianta você querer se precaver financeiramente, porque, né, meu pai havia deixado lá, logo depois veio a falecer, enfim, ela precisava manter a casa e pensou, vou levantar uma grana e vou dar um aparato para a família. Mas chega uma hora que entre o dinheiro e cuidar de um filho que está totalmente entregue às drogas, ela vai e me retira do colégio interno, abandona os seus sonhos e vai cuidar dos nossos sonhos, vai cuidar de mim e da minha irmã. E aí começa um desafio para ela como mãe, né? Porque eu sempre muito intenso e vim naquela constância de fazendo loucuras e loucuras e loucuras, até que eu volto para o Rio de Janeiro, com 12 anos mais ou menos, um tio aqui muito querido, ele inclusive tinha uma retífica de motores ali em frente à fábrica da Antártica, ali no Anil, e a gente, para você ter uma ideia, eu tenho uma experiência aqui que eu já fui parar dentro da Cidade de Deus com um carro da 18ª Batalhão da Polícia Militar, porque ele fazia a manutenção. Olha o que eu já fiz dentro do estado do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Eu já parei dentro da Cidade de Deus, sem camisa, com gargantilhazinha, drogado, dentro de uma viatura do Robocop, porque eu ia fazer o teste ali no Anil. Eu peguei o carro, doido, entrei dentro do carro e fui parar lá na Cidade de Deus, igual um louco lá, zoando com todo mundo. Conhecia muita gente nos APs ali. Tipo, tem história beça para contar. História. E muito novo, né? E novo, com essa coisa de loucura. E bem precoce, grandão, com um papo bem, porque isso facilita. Claro. E a gente foi sempre muito intenso, muito intenso. Ia para Caltrim Clube e Praça Seca, lado A e lado B. Eu costumo dizer que nós fundamos o Castelo das Pedras, no Rio das Pedras. Tinha o CIEP ali, que era na escola, baile funk. Então, e eu sempre fui muito dedicado em tudo. Sim. Tudo. Vamos fazer o quê? Vamos ser funkeiro, vamos ser funkeiro. Você é o melhor. Não é nem o melhor, né, sabe? Conseguir tramitar no ambiente, entendendo ele, não sendo guiado, sabendo o que você está fazendo. E essa intensidade é uma coisa que eu atribuo bem bacana à minha vida, porque gerou muita experiência. Perfeito. Porque você vai gerando aqueles gatilhos e fui muito intenso. E foi. Minha passagem... canalizar depois pro bom lado, né? Aí é uma mudança de chave, porque eu costumo dizer o seguinte, a mentalidade, quando você coloca, você mesmo planta uma ideia na sua mente e você constrói uma ideia que você morre por ela. Sim. Você acredita tanto naquilo, mesmo que aquilo te faça mal, mesmo que aquilo, as pessoas à sua volta olham e digam, cara, você não está vendo... Como é que ele não vê, né? E a maioria das coisas da gente, a gente percebe lá na frente, poxa, como que eu me permiti viver isso? Sim. Né? Igual a gente vai chegar lá, 208 quilos. Cara, hoje eu olho e falo, como eu me permiti? Por quê? Porque você constrói uma ideia dentro da sua mente, que você está bem, que aquilo ali não muda a sua vida. E você cria um castelo que você vive dentro dele feliz. Mas quando, na verdade, a vida te empurra para um momento que você percebe que você plantou uma ideia dentro da sua mente que ela não está fazendo legal para você. Então, por mais que as pessoas à volta tentem convencer você que você está fazendo errado, por isso que é muito difícil você arrancar uma ideia plantada da mente de alguém. É verdade. Plantada por ela mesma. Porque a influência te permite construir uma ideia, mas só você planta ela na sua mente. Perfeito. E uma vez plantada, só você tira. Ninguém tira. Perfeito. Ninguém mais tira. E Deus te empurra para você enxergar que a ideia que você plantou não vai te levar num lugar que você acha que vai te levar. Então, essa construção e desconstrução da ideia cabe a cada um indivíduo em si mesmo. Então, eu sempre fui construindo ideias. Pô,
eu tô aqui, então eu tenho que fazer isso aqui para sobreviver, o meu melhor Então, essa vontade de fazer o melhor onde se está, você ganha destaque. Porque fidelidade, eu costumo dizer o seguinte, né? Tem um versículo bíblico que diz, ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Fidelidade não é ausência de erro, Dani. Uhum. Fidelidade é o quanto você é intenso à aliança que você firmou. Uau. Porque Jesus diz assim, ó, ser fiel até a forte, morte e dar-te a coroa da vida. Quem é o homem que vai viver fiel, sem pecar, até o dia da sua morte? Sim. Não vai. Sim. Então, fidelidade não tem a ver com ausência de erros. Tem a ver com intensidade. Aí a Bíblia diz, a recompensa da intensidade e da fidelidade é a honra. E a honra vem de quem? Externa. Porque toda vez que você é intenso, alguma mão aparece e te honra. Olha o que a Bíblia diz. Fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Ou seja, colocar tem a ver com remoção de lugar. Perfeito. Então, eu aprendi isso com a vida e depois fui entender com a Bíblia. Pô, vou lavar um carro, seja fiel, seja intenso. Eu me propus a lavar carro, eu vou ser o melhor lavador de carro que tem. Eu vou querer lavar um carro diferente de todo mundo. Então, essa intensidade naquilo que eu apliquei vai gerar o olhar das pessoas dizendo para mim, opa, ele é diferente. Sim, claro. E isso gera promoção. Então, as pessoas, às vezes, elas querem dedicar-se quando já estão nos seus sonhos. Quando, na verdade, ela tem que dedicar na sua realidade. Perfeito. E essa dedicação, essa fidelidade, essa intensidade gera promoção e visibilidade. É muito interessante isso que você estava falando. Acho que duas coisas aqui que eu quero destacar, dentre tudo que você falou, mas a primeira é o que você falou. Nós somos os principais, né, veículos e instrumentos de nós mesmos. Então, nós temos a capacidade tanto de ir além, mas também nós temos a capacidade de nos derrubar, né, de nos levar para o abismo. Então, se a gente não tiver isso claro na nossa cabeça, quem nós somos e o que nós queremos, a gente se afunda. E eu acho isso é uma mensagem muito importante. E quando você falou de Deus nesse caminho, me lembrou uma conversa que eu estava tendo com o Renan, acho que foi no último ou no penúltimo pod, que tem uma fala interessante, que é o seguinte, tem um homem no meio de um lago se afogando. Aí ele tá lá quase morrendo sem perspectiva nenhuma. Aí ele fala, não, Deus, me ajuda. Aí do nada lá tem um barco. Deus põe o barco ali. Aí ele olha pro barco, Deus me ajuda, eu não vou conseguir subir no barco. Aí ele sobe no barco. Mas eu não vou conseguir remar. Deus me ajuda porque eu não tenho remo. E aí aí no fim das contas ele morre. Ele morre afogado. Aí ele chega no céu e fala assim, Deus, por que você não me ajudou? Ele fala, meu filho, eu botei o barco, eu botei o remo, eu te dei a luz para onde você tinha que ir, o que você tinha que fazer. Só que não adianta, se você não fizer, você também não vai chegar em lugar nenhum, né? A gente pode ter o caminho, a gente pode pedir, só que se a gente não tiver essa vontade e também olhar para sobreviver, que nem você falou, a gente não chega em lugar nenhum. Dani, perfeito. E tem uma coisa muito forte que eu tenho discorrido a minha vida a analisar isso, que é o seguinte, realidade. Essa palavra no grego, ela quer dizer verdade. Uhum. Então, toda vez que você vê na Bíblia a palavra verdade no Novo Testamento, ela está atribuída à realidade. Perfeito. Jesus, quando encontra a samaritana, ele diz que adora em espírito e em verdade. Ou seja, o verdadeiro adorador é o que adora na sua realidade. Sim. Mas quando você pega João 8,32, você vê Jesus falando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está querendo dizer? Que muita gente se escora na sua própria verdade. E ela em si é uma liberdade. Uhum. Porque quando você constrói uma ideia de liberdade, sim, essa se torna uma verdade para você, mesmo que ela seja uma mentira. Perfeito. E é por isso que a Bíblia diz que se pois o Filho, a ideia do Filho te libertar, então verdadeiramente você será livre. Porque tem muita gente se achando livre sem ser. Por quê? Porque a ideia de liberdade que ele tem é diferente. De satisfação, de compensação,
é diferente. Se você olhar para um usuário de droga e falar, você precisa ser livre, ele não vai te entender, ele vai falar, preso é você, que vive num sistema, que vive dependente dos outros, que tem que ser responsável. Não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Igual relacionamento. Às vezes eu vou brincar para as pessoas entenderem. Você olha para um marido que gosta de ser mandado pela mulher. Você tem, para quem não gosta de ser mandado pela mulher, o camarada surta. Ele fala, como que um camarada permite-se ser dominado? Perfeito. Mas em contrapartida, você vai ver que a verdade dele, a vida inteira, ele acreditou, plantou a ideia que ele precisa de alguém para controlá-lo. Sim. Então ele não se torna feliz, ele não se torna pleno, na mente dele, ele não é livre se o relacionamento não for daquele jeito. Exatamente. Aí às vezes ele procura, aí pode até acabar esse relacionamento, mas ele vai procurar. É verdade? Não é verdade. Porque você tem que ter um equilíbrio, você tem que saber ceder, saber que você precisa de alguém para te ajudar a tomar uma decisão, mas você precisa também ter o poder de tomar uma decisão. Perfeito. Mas essa não é a verdade. Aí a gente de fora fica lá, o pai, a mãe, esse cara é um banana. Esse cara, sem tentar mostrar a ele que essa verdade que ele construiu na mente dele, na verdade, é uma mentira. Então, é perfeito o que você fala, essa ilustração ela é muito boa, que a pessoa ela cria uma ideia de que Deus vai ajudá-la quando ele faz tudo por ela. Se ele faz uma parte, não é completo. Exatamente. Ele tem que fazer tudo. Esse é o problema. Por isso essa necessidade de procrastinação, de dizer, não, é Deus quando se faz tudo. Não é Deus quando não acontece nada. Pois é. Aí é um problema. Então, encontrar esse equilíbrio nessa verdade. Então, hoje as pessoas precisam saber o que é a verdade, não achando que a verdade é aquilo que eu construí dentro da minha mente. Porque os meus valores, as minhas crenças, os meus princípios, os meus traumas me vão falar acerca de uma verdade. A pergunta é, essa verdade é a que me torna verdadeiramente livre? Exatamente. Essa é a pergunta que todo mundo que está nos assistindo tem que se fazer. É isso aí, gente. Me torna realmente livre? Vamos pesar o que é uma reflexão importantíssima. Liberdade. Pesar o que é liberdade. Você deu o exemplo perfeito, que é o usuário de droga, que está ali. Não, eu faço o que eu quero, eu tô aqui. Ele não entende que ele tá fisicamente adicto, ele não entende que provavelmente ele tá pegando o dinheiro dele ou o dinheiro de alguém para usar naquilo ali. Aí ele não entende o buraco. Quando ele vê, ele acaba fazendo outras coisas por consequência disso. Aí já tem uns que começam a matar ou começam a roubar para usar droga e ele acha que ele tá dominando. Que ele e aquilo tá levando ele para um abismo, né? E ele vai para o abismo. Aí muitas vezes a pessoa precisa realmente chegar no abismo. A gente escuta testemunhos fortíssimos de pessoas que tiveram, como a Zete falou aqui, que ela estava presa na véspera do julgamento dela. Ela foi conversar com Deus e ali ela conseguiu ter uma redenção, começando a roubar boneca com 8 anos de idade. E foi o que o senhor falou aqui, que só Deus, para iluminar a mente da pessoa, para a pessoa entender que aquilo ali não é para ela. E ela decidir. Então, eu sou meio contra isso. Eu tenho uma ala radical aí da igreja, da teologia, que até me bate. Porque o dependente, se você atribui a Deus a libertação dele, ele nunca se torna... Por quê? Porque liberdade tem a ver com responsabilidade. Sim. Então, a pessoa diz assim, como eu sei se eu sou livre? Quanto mais livre eu sou, mais responsável eu me torno. A liberdade está ligada à responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Por quê? Por que Paulo diz, não useis da liberdade que há em Cristo para dar ocasião à vossa carne? Ou seja, se você se acha livre sem responsabilidade, você vai infringir um princípio que essa liberdade vai te levar à ruína. Então, essa responsabilidade cabe a mim. Perfeito. Então, quando eu atribuo a Deus, quando um usuário de droga, ou qualquer um que tem algum vício, um vício esportivo, vamos lá, que é uma coisa bem bacana a se falar hoje no Brasil. Perfeito. Porque é uma coisa que a galera está apostando muito em apps, Sporting Bet, esses caras vão fritar aí. É verdade. E o que acontece? As pessoas estão se tornando reféns de vícios e atribuem a libertação desse vício a Deus. Não, Deus vai me libertar. E Deus não vai libertar. Deus criou o dispositivo da libertação. A verdade. Uau. Você vai acionar Muito ele. bom.
Por quê? Perfeito. Se você não se torna responsável por essa liberdade, você não será liberto. Mesmo Deus criando o princípio da liberdade estabelecido em Jesus. Perfeito. Então, você aciona isso. E quando você aciona? Quando a sua mente, aí o Renan de maneira brilhante fala, é iluminada. O que nós precisamos? De uma iluminação. Quando você olha... Só que isso, voltando à ideia, Dani, é uma coisa que tem que partir de você. Você tem que plantar. O que Deus vai fazer é iluminar para que você Ele te ande, dá força, para que você caminha. A iluminação é isso. Você está num ambiente escuro. Acende a luz, você se sabe onde estão os objetos. Eles não vêm a você. É você que vai a eles. A iluminação serve só para você identificar o que você precisa enxergar. Então, Deus é isso pra gente. Ele é o seu grande capacitador, né? Ele vai que você vai que tem caminho. Mas se você não fizer o caminho, é que nem aquela pseudo, não é nem a pseudo fé, né? Não, mas eu tô com Deus, eu vou pra igreja, eu tô ali, eu peço a ele. Não, mas eu chego em casa e eu não prego o que eu tô ali dizendo que eu prego, né? Eu não acredito no que eu prego. Não adianta, se você não... Ele te dá o caminho, você vai lá, você pede a luz, você entende a sua luz, você fala, me ajuda, me guia. Mas ele não vai pegar na sua mão e te levar para lá. E você também não pode ter esse descanso, né? Esse relapso enquanto pessoa de falar, não, eu tô aqui esperando Deus. Ah, Deus vai chegar, Deus vai me levar. Não é. Você precisa... ele vai te dar a força, mas você tem que querer, você tem que buscar os caminhos, você tem que... E nunca é fácil. Eu falo que Deus ele tem o tempo dele, e a gente tem a certeza de que a gente chega lá, mas ele não chega para você e dá aquele disclaimer do tamanho do fardo que você vai carregar, né? Então é assim, não, vai chegar lá, mas você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Isso é a vida. Você também tem que... É a capacidade de superação. Dani, você está falando é perfeito, porque eu penso assim... Esse tempo de Deus para se mover é a grande pergunta de todos aqueles, porque o ser humano ele é carente de uma instrução para caminhar. Perfeito. Ele precisa. Se você professa fé cristã ou não, quem está nos assistindo, nós que somos cristãos entendemos que a nossa vida é guiada por Deus, que a gente precisa de Deus para agir. Amém. E a gente quer aguardar a instrução de Deus para se mover. E quando essa instrução aparentemente não vem, a gente não se move, porque a gente fica aguardando. Então, o que eu aprendi sobre essa construção? Você vê, eu tenho 20 anos de casado, Bacana. tá? E eu construí a minha casa, né? Nós tínhamos uma casa bacana, um apartamento bacana, minha mãe tinha uns imóveis, mas a construção da minha mente era o seguinte, pô, eu já tenho um apartamento bacana. Minha mãe já construiu uma casa que o dia que ela partir eu vou ficar com a casa. Então, eu não tenho por que fazer uma outra casa. Vou investir em outras coisas. Mas eu precisava. Mas eu passei 17 anos da minha vida sem dar prioridade a isso. Sim. Chegou um belo dia que eu falei assim, não, eu vou fazer uma casa. E fiz uma casa num período de tempo bem curto, porque eu estava aplicado. Quando eu fiz essa casa, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu passei vivendo num apartamento, porque não era a minha prioridade e poderia ter construído a casa dos meus sonhos. Aquele pertencimento, aquela coisa de você morar no que é seu, que você construiu, que você levantou, que você planejou, vale mais do que a casa em si, né? Exatamente. Uma casa bacana. Eu gosto de dizer isso porque é uma casa em cima da pedra, dentro do mar mesmo, olha, sabe? só. É uma ilha, é uma coisa de Coisa crente linda. pentecostal Coisa mesmo. linda. Coisa de Deus. bacana, sol, lua, dentro do mar mesmo. Uau. E na minha cidade, Que onde eu ia ali, fumar maconha na pedra e dizer, um dia eu vou viver aqui. Mas eu estava furtado disso por 17 anos, tendo condição de tentar fazer, mas não fazia porque eu tinha uma ideia de que eu não precisava. Que tu não precisava. Perfeito. Mas quando eu fui iluminado, pelo que eu fui iluminado? Pelo um sentimento? Pela uma ideia? Não, pela pressão. Os filhos cresceram, criança toda hora dentro de casa, adolescente dentro de casa, porrinhação de vamos botar assim, você querendo um canto, você querendo sossego, você não vou deixar todo mundo aqui, ou seja, como diz, é a água lá que tira. Não adianta, tem que bater a água. Se não bater a água, não levanta. Então, é você saber analisar para você partir para cima e alcançar esse trem. Então, você falou uma coisa muito importante dentro de tudo isso, que é a prioridade, né?
eu escuto muito isso. Eu escuto isso dentro de casa e eu conversando comigo mesmo. Porque, assim, a gente pode ter o caminho, a gente pode ter a vontade, a gente pode pedir a Deus. Só que se a gente não parar e priorizar, é mal comparando. Eu tô numa dificuldade. Não, eu tô precisando muito, mas eu não vou correr atrás porque hoje eu vou parar para sei lá, vou parar para ver o jogo, eu vou parar. Nós somos humanos, a questão não é essa. Nós todos precisamos também de parar e de relaxar. Mas se a gente não tiver a prioridade do que a gente quer na sua vida, a gente sempre vai precisar de tudo. Não, eu preciso de uma casa, eu preciso de um emprego, eu preciso crescer minha empresa, eu preciso... Qual é a prioridade? E dentro dessa prioridade, qual é o seu plano para fazer acontecer? Porque não adianta só a gente pedir para Deus, Deus vai abençoar aquele que corre atrás. Ele já está te dando o caminho para abençoar. Não adianta você ficar ali esperando. Perfeito. É o plano. E que isso também acaba que entra muito com o empreendedorismo também, né? Porque você vê que a gente vem numa linha de liberdade, responsabilidade. Exatamente. E habilidade. Perfeito. Olha que bacana. As pessoas hoje combatem a responsabilidade. Elas não querem ter responsabilidade. Exatamente. Por isso se escoram numa falsa liberdade. Perfeito. Porque a verdadeira liberdade gera responsabilidade. Então, Exatamente. cria-se uma ideia negativa de liberdade para viver uma vida irresponsável. Irresponsável de quê? O homem hoje não quer ter responsabilidade. Não quer. O jovem hoje não quer ter responsabilidade. Exatamente. Estão fugindo da ideia do casamento porque se foge da responsabilidade, quer Exatamente. postergar. Ou seja, quanto mais cedo, se a pessoa me perguntar, se você hoje no podcast me pergunta qual é o segredo do sucesso? Qual o segredo para se alcançar? Porque sucesso não tem nada a ver com dinheiro, Sim, não. sucesso tem a ver com a realização de se fazer aquilo que você propôs. Uhum. E quando você se sente alguém vencedor, é quando você encontra habilidade para executar sua responsabilidade. Perfeito. E quando a habilidade vem? Quando você assume responsabilidade. Então, quem está me assistindo tem que entender o seguinte: quanto mais responsável você se torna, mais habilidoso Deus te faz. Perfeito. Salomão recebeu uma grande responsabilidade sendo ainda novo. E esse é o X. Todos os personagens da Bíblia que a gente percebe, quando a gente fala de Jesus, de João, de Pedro, a gente acha que é tudo um bando de velho. Jesus tinha 30 anos de idade. É, verdade. Pedro tinha 28, João, 25 anos. Tudo piazão, tudo guri. Por quê? Porque essa responsabilidade vai gerar habilidade. Então, você, quando assume a responsabilidade, ela vai aparecendo, porque você ativa um princípio. Por que eles não se tornam hábeis, capazes? Porque não assumem responsabilidade. Então, assume um compromisso, irmão, de arcar com uma dívida para você ver se você não vai arrumar um jeito de produzir dinheiro. É isso aí. Você fica na casa do teu pai, da tua mãe, marmanjo, não sabe quanto custa um ar-condicionado, não sabe quanto custa nada, não sabe o litro, Comida quantos tá em casa, quilômetros um carro faz com litro de gasolina, não sabe. Exatamente. Ou seja, você nunca vai descobrir as suas habilidades. Porque a habilidade se aflora na responsabilidade. Então, qual é o segredo do sucesso? Assuma responsabilidades. Porque elas vão gerar habilidade e você vai conseguir executar funções e vai se encontrar e vai dizer, poxa, eu sou capaz. Nossa, eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Nunca esqueço, né? Primeiro carro que eu comprei à vista. A vida inteira comprando carro financiado. Fui lá e comprei uma Range Rover Velar, lançamento da Land Rover, entrei dentro no cash. Fiz o TED, comprei. Mano, não é o carro. Não você conseguir chegar Não é lá, o carro, é você olhar e falar assim, gente, eu assumi uma responsabilidade, ela me gerou uma habilidade, essa habilidade me gerou uma recompensa e essa recompensa me gerou esse bem, esse objeto, que ele me gera muito mais do que o conforto, o status, ele me gera o sentimento de que vale a pena assumir responsabilidade. E isso cria uma máquina que você não para. Você não para. E você arca, acima de tudo, a responsabilidade. O Dani, é só nós estamos falando. Hoje Não. Bate aqui, não. Bate aqui. Irmão, esse podcast vai ser o que eu menos vou falar. Que isso, pai? Fala alguma coisa, eu quero te ouvir, negão. Eu quero te ouvir, negão. Você não tem noção. Eu tô igual vocês que estão aí, ó. Eu tô aqui assim, ó.
Aulas, né? Eu tô aqui, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Vocês são os queridos. Rapaz, se eu não sair daqui hoje... Que dupla, que dupla, que dupla. E Dani veio de rosa choque ainda. Hoje eu Tô olhando, lembrei da América, lembrei de Elane de Jesus, minha amiga, vai um abraço, lembrei lá. São cores fortes, né? Estados Unidos tem muito isso. É verdade. Bacana, E é o bacana. que marca muito, né? Cara. Não, e Renan até fala isso, que é uma coisa que o Renan também fala. Ele fala muito e a gente conversa. E ele também ele tem isso nas pregações dele, né? Quando a gente assume a responsabilidade, muito da responsabilidade é arcar com a consequência. Nem sempre o que a gente almeja, o caminho que a gente toma, ele nem sempre de cara ele vai dar certo, mas a gente tem que arcar com essa consequência. Olhar e falar, não, é isso, eu tenho responsabilidade pelos outros, eu tenho responsabilidade por mim. E a responsabilidade é também a gente aprender com isso. Não é, Renan? E você fala muito isso. Né? A gente vê isso na igreja, vê isso muito nas vigílias, que é o tomar para si. Realmente, se você não toma para si, não chama para si, né? Você não chega em lugar nenhum. Isso é verdade. Eu tava lendo... Agora, inclusive, até repostei no meu stories uma frase da Forbes, o ex-procurador-geral dos Estados Unidos, botou assim: só está preparado para grandes conquistas quem está disposto a viver grandes fracassos. Aí eu tô vendo vocês falar aqui e ver essa frase na minha cabeça. Porque o fracasso, ele é a maior... Você se torna hábil. Gente, o fracasso, ele é o equilíbrio do ego. Perfeito. Todas as vezes que você... Por isso que eu não falo, viu? Que você se sente... A vida logo se encarrega de te fazer experimentar um fracasso para que você seja equilibrado. Perfeito. Não existe um homem e uma mulher equilibrados sem ter experimentado o fracasso. Perfeito. O fracasso é o que nos equaliza, o que nos equilibra, é o que coloca nós realmente no nosso lugar, que o nosso lugar é no meio, é no equilíbrio. E as pessoas me perguntam assim: Júnior, o que você faz, cara? Pô, você tinha 208 quilos, sua disciplina para você se manter, para você ficar... Eu falo o seguinte, irmão, de segunda a sexta, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Tem que fazer dieta? Tem que segurar um pouco? Tem que ir para academia? Vamos de segunda a sexta fazer o que tem que ser feito. E sábado e domingo, você tem o lazer. Perfeito. As pessoas não sabem equilibrar o lazer com a responsabilidade. Uau. Então, esse é o problema. Perfeito. Você pode ter seu lazer, você pode comer besteira, você pode fazer... Eu como hambúrguer, eu como pizza, eu como tudo numa tempo. Por quê? Porque segunda a sexta, não. Você tem que aprender a dizer... Disciplina. O equilíbrio é isso, é saber dizer sim e saber dizer não para você se tornar alguém equilibrado, perfeito, né? É perfeito. O próprio Cristo ensinando. Sim, sim, não, não. E nem ser demais. Salomão vai ensinar sobre equilíbrio falando: nem demasiadamente santo, nem demasiadamente impuro. Ou seja, nem demais santarrão, porque a conta não vai fechar. Exato. Por quê? Porque você não vai conseguir ser. Perfeito. Você, por mais que você queira... Eu vejo essa molecada, eu vou estudar 12 horas por dia, e fica lá passando dedicada. Pai. Aprende a desacelerar e acelerar. Não ultrapassa. Uma estrada, uma jornada, um carro vem composto de reta e curva. Tem que aprender a reduzir e acelerar. É a vida. Perfeito. Fala aí, Renan. Tá querendo falar. Falar porque eu tô aqui numa aula muito bacana. E eu sei que a gente ainda vai aqui entrar em muitos assuntos bacanas. Assunto, E você aproveitar, deixa, já que você falou sobre essa tua mudança de vida, né? Essa tua saúde física. Como é que foi assim? Como é que você chegou aos seus 208 quilos e depois essa mudança radical para você se tornar um cara hoje assim fitness, posso dizer assim. Não, e apesar que eu acompanho lá as suas redes, né? Mesmo depois de você ter parado de viajar. Isso é bacana. Eu percebi, esse dia eu estava olhando algumas publicações minhas antigas e tá lá, Renan Lopes curtiu. E comentava também. Seu irmão nunca me deu confiança. Não, eu tenho hoje, apesar de não ser fluente nas redes sociais, pessoais,
eu tenho lá quase 160 mil seguidores, e eles sempre tiveram lá. Eu acho bacana isso, porque eu tenho 7 mil publicações. Olha Ou só. seja, eu publico no Instagram, não agora, Olha mas só. porque eu tenho 4, 5 publicações no ano. Meu feed Olha não só. é, Não é aquela- agora, é é. recente. Mas antigamente, a gente usava bastante as redes bastante. sociais. E a internet hoje está lá, gente que sempre esteve. Muito legal. Pô, e eu acho isso bacana, apesar de não estar instruindo todo dia, falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente sabe que quando você vira a chave para isso, automaticamente as pessoas te seguem porque querem uma instrução, uma coisa. Sim, Mas isso é uma não, referência. e para mim foi bem bacana também, que Renan sabe, eu era bleano mesmo. Meu apelido era Júnior Bola de Fogo, Dani. Bola olha de só. Fogo. Consegui criar isso com 208 quilos. Olha só. Viajei o Brasil, mais de 1.000 cidades do Brasil, 29 nações do mundo, pregando evangelhos, compartilhando experiências, marcando a vida de pessoas. Maravilha. Mas, assim, esse peso na minha vida foi algo que você não consegue explicar. Por quê? O obeso, quem está me assistindo, ele nunca se acha que está tão grande como Está. ele está. Como a pessoa que está perdida não acha Que tá tão que perdida. está tão Perdida. perdida como está. Então, porque você cria uma ideia de que você está bem. Porque você fica muito tempo sem ver uma pessoa, você percebe se ela engordou ou emagreceu. Uhum. Mas quem vive muito tempo com ela, todo momento com ela, percebe. não percebe. Verdade. Então, se para as Perfeito. pessoas que estão à minha volta não conseguem perceber, imagina para mim que convivo comigo Perfeito. todo dia. Então, você chega a um ponto da sua vida, e eu, por ser muito intenso, não me atrapalhava em nada, né? O Renan brincou comigo ali no começo. Rapaz, como é que você fazia para andar de avião? Porque eu vivia dentro de avião. Claro. Eu falava assim, eu fazia muito bem. Difícil é quem viajava do Quem meu tava lado. do seu lado? E era interessante que eu Boa. ia entrar no avião, imagina, mano. E eu fazia de propósito, apesar de ser Black da TAM, né? Por viajar muito, você... Já, lógico. Eu ia por último. Para Pra deixar entrar. aquela sensação de que, tipo, será que esse louco vai sentar do meu lado? E você ia passando, e as pessoas, tipo, fazendo o sinal da cruz, dizendo, pelo amor de Deus, não, senta aqui não, aqui não, aqui não. E era bem bacana isso. Mas a pessoa em si, ela não percebe, porque ela vai se acostumando com a imagem de si mesma. E isso é muito perigoso. Interessante. Eu me acostumei com a imagem de mim mesmo sendo para quem olhava para fora, esse cara é louco. Ou seja, existia um caminho de excelência para mim, uma vida maravilhosa, mas que eu não enxergava ela. Por quê? Porque eu estava bem. Isso que eu ia perguntar, te fazia mal? Bem, não me fazia mal. Começou a me fazer mal porque bateu 208 Claro. e a constância da viagem, que é o motivo da maioria ser obesa. Você pega gente aí que é obesa, tá com taxa boa, igual eu era gordo, mas minhas taxas eram boas. E aí você cria uma ilusão, uns gatilhos tá na bem. sua mente que tu tá bem. tudo certo, né? E um medo assustador de você fazer um procedimento cirúrgico, que a maioria dos obesos tem. Não, eu vou fazer uma cirurgia. O cara tem mais medo de operar uma coisa simples do que viver comprometendo a sua vida. saúde, que vai dar BO, uma hora vai dar BO. Claro que vai. E a grande mudança de chave foi o reverendo Samuel Ferreira e o reverendo Abner Ferreira, que são amigos particulares do meu coração. Eu tenho profundo respeito a esses dois líderes, porque Madureira, para mim, apesar de, né, de ter sido da missão e ser da missão, lá do Zé Wellington, tudo, mas eu costumo dizer que eu era o único pregador que pregava no Belenzinho, na reunião de obreiros, segunda-feira de manhã, e pregava segunda-feira à noite no Brás, na Celso Garcia, e terça-noite na Genô Duque. Olha só. E na Musical FM o pau quebrava, como diz o outro, e neguinho. Na época era bem... Porque são ministérios diferentes que se Claro. respeitam, Perfeito. mas que, querendo ou não conversam com harmonia. Hoje é diferente, graças a mas Deus. concordo contigo. E Samuel olhou para mim um dia, Dani, só para concluir essa parte, e falou assim, meu filho, vem cá, senta aqui. E Madureira me abraçou muito. Madureira, nossa, assim, eu tenho um respeito assim, enorme. E é uma coisa tão de Deus. Porque Madureira tem isso. Quem conhece Madureira sabe. Quem não conhece pode falar o que quiser. Verdade. E eu tô falando alguém aqui que
ama Madureira, mas conhece o Brasil todo, os ministérios todos. Já tive a grata satisfação de ministrar nos principais altares do Brasil, desde Renê Terranova, Quadrangular, enfim, todos os grandes ministérios. E os grandes líderes têm um bom relacionamento com todos eles. Mas Madureira tem uma coisa que é assim, quando ela bota a mão, ela não quer saber, irmão. Não, ela bota a mão e ela vai. E ela vai, ela luta, ela briga, ela defende, e não é por nada, é simplesmente por gostei. E também, se não gostar, irmão, você pode fazer o que for, que você não entra, não. Você não tem conversa, não. Então, Madureira, para mim, assim... E Samuel falar de Samuel e Abner, eu gosto muito. E Samuel me chamou e falou assim, mano, vem cá. Me levou lá Eu costumo brincar lá no Santo dos Santos, lá em cima. Poucozinho. E eu... Bispo Manuel Ferreira. Eu sou apaixonada pelo Bispo Manuel Ferreira. Ele é maravilhoso. A minha aproximação é mais com os filhos, mas do Manuel tem uma história boa. Eu fui pregar no Corafesp, que era o Congresso de Mulheres. Pastora Keila, uma querida. Dilma foi... Olha só. E tudo. E eu, pregador do evento, aquela coisa, tá, aquela mulherada. O bispo pega o microfone. Keila, tem que parar. Tem que parar de trazer homem para pregar em evento de mulher. Faz igual. Sou apaixonado. Eu falei, ainda bem que eu tava parando de pregar, porque nunca mais foi difícil para voltar pregador homem. Tem que botar a mulher para pregar para as mulheres. Rapaz, e eu ria, brincava aquilo. Madureira, eu sou apaixonado. Cadê a foto? Vou te mostrar aqui. Foi semana passada que eu tive com ele. São muito queridos. Com o Bispo Manuel Ferreira. Eu fui visitá-lo, porque ele já está nos seus... ele já está nos seus 90 anos. E ele teve Covid. Ele passou... Aqui. Esse aqui, peraí. Que bacana. Foi semana passada. Foi, 28 de junho. Ei, que querido. Eu fui visitá-lo na casa dele. Que querido. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E aí Samuel me chamou e Abner junto e falaram assim, não, você não pode ficar desse jeito, não. Deus tem algo na sua vida. E você precisa mudar. O que está faltando para você operar? Porque o pastor Samuel é operado, né? Sim. E um gentleman. E eu falei, não, tinha Unimed, tinha plano de saúde, tinha tudo. Eu falei, não. Tão importante a sua cirurgia, mais do que para você, para o Brasil, que eu quero mostrar para você o quanto é importante a sua cirurgia, que Deus mandou com que a gente pagasse a sua cirurgia. Uau. Olha só. Então, Madureira, eu e Abner, nós vamos pagar a sua cirurgia bariátrica. E eu falei, pastor, mas não, nós vamos pagar e vamos mandar oferta para você por tempo que você estiver em casa, para você conseguir ficar em casa. Eu falei, pastor, não precisa, a gente tem uma estrutura... Não, isso é uma semente que nós queremos semear. Madureira quer semear em você, porque nós acreditamos naquilo que você tem a ofertar para o Brasil. Então, isso me deu uma... Quando você para e vê líderes dessa envergadura te chamando para uma responsabilidade. Porque o conselho, todo mundo dava. Né? Você precisa emagrecer, você precisa isso. Mas um ato como esse, não pelo dinheiro, não pela oferta, mas pela sensibilidade de fazer com que você, esse instrumento de Deus para acender a luz, você falou, pô, é importante. E aquilo me moveu, eu fui, operei e começou esse processo de revolução na minha vida. Então, minha gratidão à Madureira, minha gratidão a reverendo Samuel Ferreira e a Abner Ferreira. Um beijo para todo o Ministério de Madureira, que tem meu respeito e meu carinho. Agora manda o seu beijo. Manda o seu beijo agora. Desculpa ter te interrompido. Imagina, não tem como a gente falar de Madureira e não falar de uma pessoa que esteve conosco até. Primaz, né? Além do Bispo Primaz, que é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho assim, eu vou lá só para ficar segurando a mão dele, sabe? Eu visito ele. Aí ele tá lá, mas ele não para. A mente dele é uma coisa maravilhosa à frente de tudo que eu já vi na vida. E o nosso amigo, grande amigo, Cezinha. Recebemos no podcast. Cezinha teve aqui, tem história com Cezinha. A esposa de Cezinha, a doutora, até esqueci o nome dela. Cezinha, naquele começo ali, a gente
agarrou na campanha dele lá. Bacana. E eu profetizei para ele, falei, vem para cá, você vai virar deputado aí, vai ser um dos deputados Glória mais a Deus. fluentes do país. E tem tem sido. sido mesmo. Não, Cezinho é um amigo. Apesar de estar distante, a gente mantém bons Ele é queridíssimo. diálogos. Cezinho é um querido, né? E é um exemplo da dedicação e da responsabilidade. Ele entrou lá, primeiro mandato, mas assim, sabendo o que queria fazer e sabendo também onde queria chegar. E foi ajudando. Quando você vê, ele virou um dos maiores representantes da frente evangélica no Brasil. Não, e quando eu digo ser representante, não é só falar, olha, eu estou aqui, não. É de comprar briga, é de lutar, é de impedir que aconteça o mal. E tá ali sempre, obstinado. Então, isso pra gente E o mais interessante, Dani, pegando um gancho disso sobre a importância da representatividade, são pessoas que não se imaginavam nos lugares. Perfeito. E que Deus pega essas circunstâncias e levanta essas pessoas que não se imaginavam para fazer com que outros também olhem e digam, existe um espaço para que a gente ocupe e faça diferente, verdade. né? Amém. Que bacana. Não, maravilhoso isso. E aí a gente acaba falando do seu processo, aí você fez Fiz a cirurgia. bariátrica. Fiz a bariátrica. E aí comecei um processo de emagrecimento bacana, aí botei projeto bola magrinho e comecei, eu costumo dizer que eu fui o único gordo a surfar com 180 quilos, né? Olha só. Eu pegava o stand-up gigante, vinha aqui pra Praia da Macumba, no Rio de Meu Janeiro, que apesar Deus. de ter esse nome, não tem macumba, Não tem de fiquem nada tranquilos, pois é. outras pessoas que nos ouçam. E é uma praia que eu gosto muito. Muito bonita. E quando eu chegava lá com 180 quilos, você imagina, com um stand-up gigante Olha que eu mandei só. fazer, todo mundo parava, olhava, esse gordo vai morrer afogado aqui. Olha não só. tem. E eu sempre gostei disso, de quebrar a objeção. Quebrar, As pessoas olharem e dizer assim, não tem. Aí vai e mostra. E vai lá e consegue. faz, e tinha fotógrafo profissional batendo foto lá. O cara, Olha quando só. me viu entrando, falou, esse cara não vai arrumar nada, não. E eu comecei a surfar, quando eu saí, cheio de fotos, dizendo, cara, você ganhou meu respeito. Quando você entrou, você Olha. falou, esse cara não vai. Tudo porque você tem que desenvolver estratégia para Claro. você conseguir fazer aquilo. Então, já volta lá no gancho, que você domina o ambiente, estuda o ambiente. Igual o Renan, de maneira brilhante, falou comigo, eu não tenho dificuldade de perguntar. Como faz? Aham. O que precisa ser feito? De que forma para a gente Perfeito. encurtar o esforço para Perfeito. alcançar? Porque a estratégia é isso, né? Depois eu lancei um método chamado TEM, que fala sobre TEM, isso, eu ia sobre perguntar. estratégia e tal. E essa coisa, eu sempre fui muito proativo e eu pulei de parapente aqui no Rio de Janeiro, já pulei de asa delta, Olha já só. pulei de paraquedas, já surfei, já pulei do Só maior isso aí que bang eu não- jump do mundo. Só isso aí que eu Atleta tenho. radical, olha. Eu tinha até isso. Eu tô com essa palavra Eu tinha aqui. até esse atleta radical, que é mais radical do que atleta, né? Porque é até uma ofensa pro nível de disciplina de um atleta me chamar de atleta. Mas hoje todo mundo se chama de tudo. Eu falei, bota atleta aí. Atleta, Porque eu sou mas mais é. radical do que atleta. E apesar do peso, porque muitas Sim. dessas coisas eu fiz gordo. Porque Perfeito. você fazer magro, beleza, já é difícil para fazer magro. Exato. Mas eu queria fazer aquela coisa de Mesmo fazer com o as impossível limitações, mesmo. E aí eu fui nesse processo, apaixonado por esporte. Olha só. E eu acho bacana que eu nunca fui... Você fala assim, você é surfista? Eu falei, não, eu surfo. Você é Perfeito. skatista? Não, eu ando de skate. De tudo um pouco. Você é paraquedista? Não, eu pulo. de paraquedas. Ou seja, é pra você diversificar, porque as pessoas às vezes acham que é atleta de alto nível, rendimento, e eu acho muito bacana, um competidor olímpico, Sim, a galera que... mas você tira pode essa ser impossibilidade, eclético, né? eclético, você ouvir de tudo, experimentar de tudo, Perfeito. e você conseguir tramitar em todos os ambientes. Então, essa necessidade... essa foi uma mudança de chave que foi me permitindo. E você, isso da sua cabeça. Você, e agora eu vou conseguir. Isso aí, Mesmo, isso aí. imagino que você também, nesse processo, provavelmente deve ter passado por alguma dificuldade normal, né? Ninguém consegue chegar e vou fazer. Tem limitações, mas acima de tudo a sua cabeça foi dizendo que você é capaz, né? E eu fui indo. Sim, E fiz sensacional. 2 bariátricas. Olha Não fiz só. uma só, não. Fiz 2. 2. Porque eu me lesionei. Eu perdi um de 208, eu cheguei a 150 quilos, vim no processo. Aí me lesionei no joelho. Aí depois voltei quase 170, porque fiquei muito tempo em casa. Aí eu Sim. falei, sabe de uma coisa? Vou procurar fazer de um... novo. E fiz outra.
E fiz plástica e arranquei pele. Tem alguns amigos aqui, Eliel Lima, um gordo. Eu quero falar aqui para Eliel, esposo de Midian Lima. Hoje é famoso, mas eu conheci da época do Roncalli. Tem muita gente que eu conheci que... melhor ficar quieto. Fez cirurgia, ficou magro, depois ficou gordo de novo. Então, Eliel era meu trauma. Falei, meu Deus do céu, não posso ficar gordo de novo. E aí eu virei uma chave dentro de mim e falei assim, não, eu quero... ficar magro mesmo, não por vaidade, não por essa coisa, você, mas por você, quando você vira a chave, você quer se enquadrar naquilo. E fui indo. Eu ia perguntar uma coisa que a gente também tem falado muito, uma coisa que tem afligido muito aos jovens hoje em dia, e eu queria te perguntar se você passou por esse processo também, que a gente fala muito de saúde, a gente está falando da saúde física, a gente está falando de quando você falou, não, mesmo as minhas taxas estando boas, eu precisei, porque eu sabia que eu ia chegar no momento, a saúde mental nesse processo. Você, como foi, assim, você é sempre uma pessoa muito obstinada, acho que você sempre, e isso tem sido uma conversa constante aqui da consequência, da responsabilidade, de chamar para si, mas ao mesmo tempo, isso foi algum dificultador para você em algum momento? Você achar que você não fosse conseguir fazer ou que você não ia ultrapassar essa barreira? Então, Dani, eu penso o seguinte, por que eu falo sobre a importância da responsabilidade para gerar habilidade? Porque quanto mais tarefas bem executadas você consegue fazer, menos risco você tem de se alimentar do sentimento de que você não vai conseguir. Perfeito. Então, você precisa ser alimentado por um sentimento. Então, quando você consegue e se alimenta do eu consegui, você constrói uma mentalidade forte. Essa mentalidade forte é construída acerca das suas experiências. Não se constrói uma mentalidade forte com experiências dos outros. Você não vai ter uma mente sã se você viver com mente sã apenas. Você precisa encontrar essa cura na sua própria mente. E aí você percebe que aquele medicamento que você usou te deu uma mentalidade sã. Então você sabe que você está com piriri, irmão. Você toma Imosec, você sabe que vai parar o piriri. Então, quem nunca experimentou isso, não sabe. Então, na mente, você precisa experimentar. Sim. Então, esses experimentos, ao longo da minha vida, foi me dando certeza de que, uma vez, se eu aplicar dedicação a um propósito, eu vou colher resultado. Amém. Então, por mais que esse resultado não seja imediato, que a maioria das pessoas fracassam, porque elas plantam uma semente e querem colher o fruto de imediato. Sim, é verdade. E existe um processo. E esse processo é a espera. Então, quando você planta, você tem que aprender o seguinte, quem planta, colhe, mas ninguém ensina que colheita demora. Então, você, igual pessoas, você investe em pessoas, você já quer colher aquele fruto de maneira imediata. Você se frustra e para de investir. Tô cansado de fazer coisa por gente. Que nada, o que eu mais gosto é de plantar em gente. Porque se eu não colher neste indivíduo, eu vou colher no futuro, porque é uma lei, é semeadura. Então, você tem que sempre se dedicar, não pensando que você vai colher o resultado de imediato. Assim como um músculo, você vai fazer um exercício, você só vai ver ele crescer depois de um longo tempo. Claro. Então, assim é a vida. Você se dedica, não querendo colher a recompensa de imediato, sabendo que num futuro você vai colher aquilo e vai adicionando. Então, essa mentalidade me ajudou a construir essa mentalidade forte de empregar dedicação. Eu emprego dedicação e vejo o que vai acontecer. Então, eu sempre fui muito nisso e o conselho que eu dou é você planta e vai colher. Uma hora você vai colher. Com certeza. Vai colher. Muito top. E é uma coisa que eu também sempre falo, né? Uma coisa que é certa nessa vida é a colheita. Se a gente não plantar, não colhe. Teve uma frase que eu ouvi de um pregador, não sei, não lembro agora de quem foi, mas que a única voz que o meu futuro escuta é a voz da minha semente, ou seja, aquilo que eu semear, porque tudo que plantar, Paulo diz em Gálatas, é aquilo que o homem vai colher, seja coisas boas, como seja coisas ruins. Perfeito. A única coisa que é certa nessa vida é
é a colheita. Então é muito importante sabermos o que estamos E importante, plantando. acima de tudo, plantar em si mesmo, né? Que hoje é uma mentalidade que, graças a Deus, está mudando, que as pessoas, às vezes, passam boa parte da sua vida plantando os outros. Querendo plantar nos outros e planta muito pouco em si. Verdade. E na aplicação mental que você tem da sua saúde mental, de ter paz, e você fica Com certeza. buscando coisas que não vão te alimentar, que não vão te deixar forte, que vão ser tóxicas. Então, é muito importante você plantar em si mesmo para depois plantar nos outros, né? Maravilhoso isso. Perfeito. E o tal do TEM? Fala pra gente. Cara, Explica isso, porque você colocou assim muitos conceitos e princípios importantes e o caminho que você falou, não Dani, tem o caminho para o sucesso. Desculpa Nada. até te interromper. Eu acho que antes do TEM, eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que é o que vai chegar no TEM. Perfeito. Porque o Júnior, ele foi, né? Foi não, que tá vivo. Ele é um dos e durante um tempo foi um dos principais pregadores pentecostais aí da nossa nação. Perfeito. E tipo assim, ele chegou num nível aonde muita gente, assim, jovens pregadores que me acompanham, muitos sonham chegar e acham até que o ministério se resume a isso, né? E a gente sabe que não é. Isso é só uma evidência de que em Deus tem um propósito. Porém, você chegou a um nível de pregar todos os dias, viajar por todo o Brasil e outros países. E você, no auge disso, né, principalmente numa época que eu acredito que estava escasso até de pregadores desse perfil, e você parou, assim, decidiu parar as viagens, não aceitou mais agendas como você fazia durante alguns anos, e você meio que, entre aspas, resetou aquilo ali. Eu queria que você falasse isso, porque até hoje muita gente me pergunta. Eu viajo em alguns lugares e as pessoas me perguntam muito sobre você, né? Pastor Júnior, para de pregar. E eu queria que o nosso povo ouvisse isso de você, entendeu? Porque o que ouvem dos outros é uma coisa. A gente queria ouvir de você e, consequentemente, chegar no Então, modo... Renan e Dani, chegou um ponto da minha vida que eu, por ser muito intenso, eu me sinto alguém privilegiado, porque não por ter ministrado onde ministrei, ter feito o que fiz, contribuído não só publicamente, mas nos bastidores, para que muita gente também pudesse chegar onde chegou. Uau. Isso é muito importante. Se as pessoas me perguntassem assim, qual é o seu maior fruto? É saber que mesmo hoje não estando nos altares como eu estava, tem muita gente que está hoje fazendo um bom trabalho porque a gente pôde dar uma contribuição para que isso acontecesse. Gente que não tinha fama, não tinha evidência, não tinha visibilidade, e a gente mentoreou, instruiu, né? Pôde, de uma certa forma, agregar para que as pessoas pudessem caminhar, porque o importante da vida é isso, é você impactar a vida de pessoas, marcar a vida de pessoas para que elas marquem outras. Assim como a pessoa que me ganhou para Jesus lá atrás, o nome dela, às vezes, as pessoas nunca vão saber, mas ela fez, através da sua semente, do seu esforço, a minha vida ser alcançada para que eu pudesse levar esperança. Então, além disso, que mexe comigo, quando eu olho, e o bastidor, para mim, é muito bacana, porque existem muitas coisas nos bastidores que as pessoas aqui, vou dar um exemplo com muito carinho. Eu pregava na Terça da Benção do Jairinho, da Cassiane, em Nova Iguaçu, e um belo dia eu chamei o Jairinho e falei, Jairinho, você tem que ser pastor de igreja. Ele, não, você tem que ir para São Paulo. Você quer que eu converse com o Samuel para você fazer uma coisa diferente? Não tem ninguém em Alphaville. Cassiane tem uma linguagem bacana, você é um cara bacana, vem para cá, você acha? E começamos a conversar. E eu conversei com o Samuel, e converso com o Jairinho, e converso com o Samuel, e converso com o Jairinho, e a gente alinha. E hoje você olhar e ver Jairinho com um trabalho tão bacana em Alphaville, alcançando tanta gente que até então não tinha um poder de alcance, porque coisas que nós construímos no passado, que hoje a gente consegue ver
E a gente, né, fez parte ali da organização para levar Tiago Brunet também para São Paulo. Tive a satisfação de ministrar no CID com o Tiago Brunet aqui no Rio, acompanha a história, ao Tomizinho. Ou seja, eu faço parte de um movimento lá no começo de bastidores que idealizou muitas coisas. E ver isso é gratificante. Revolucionou o meio também, né? Revolucionou muito. E quando eu criei um livro chamado A Revolução da Mente, eu dizia, você imagina você dizer dentro da Assembleia de Deus, olha para o irmão que está do teu lado e diga que a partir de agora ele vai aprender a viver em excelência com o suor do rosto dos outros. Que ele está trabalhando muito e ganhando pouco. Que está na hora dele aprender a viver em excelência com o suor do rosto dele e o suor do rosto dos outros. Porque esse é o segredo da vida. Mano, isso causa um impacto. Olha aqui. Isso causa... mas isso choca. É porque o seu suor está sendo empregado para que alguém viva em excelência com o teu suor. Então está na hora de você aprender a entender que o teu suor gera excelência. E a pergunta é, para quem? Perfeito. Porque você fica tão zangado em saber que alguém vai empregar o suor dele para você viver bem, mas alguém está empregando o teu suor para viver bem. Então, a gente dava uns choques de realidade na igreja muito forte. Então, eu sempre tive uma linha de mensagem que, apesar de ser pentecostal, apesar de ser aquela coisa do reteté, colocavam as pessoas para pensar. E essa coisa muito da articulação, de fazer enxergar, de levar as pessoas para enxergar de uma outra forma. Perfeito. Você não acha que dá? Então, Renan, a gente dentro da igreja... A gente começou a perceber que eu já estava sendo chamado para pregar, mas mais para dar uma mentoria para pastosada. A gente estava meio que, né, vários ministérios, que eu não vou aqui ficar falando, porque eu até brinco, que se eu participasse de um podcast para contar as histórias de ministérios que a gente ajudou, de coisas que a gente fez, a gente às vezes ganha visibilidade para falar da história e a gente... Mais para frente, agora não. Perfeito. E respondendo a pergunta do Renan, eu comecei a perceber, quando eu vi, eu tenho um profundo respeito por ele, já participou desse podcast, Marco Feliciano. Sim. Nossa, cara, era um pregador que marcou uma geração, como você mesmo disse, mas eu conheci o Marco sendo humilhado nos Gideões, que eu tive que dar a cadeira para Edileuza sentar. Eu conheci Marco num momento da vida dele em que ele era rei absoluto de um lugar e que não estava reinando. Perfeito. E eu pude ser alguém na vida do Marco no momento em que todo mundo tinha largado ele. E você participar de uma história, de uma construção, de um projeto, e você perceber que você vai... E chegar um momento, quando eu dizer que vou parar de pregar, Marco chorar comigo no hotel e dizer, cara, eu não ouço ninguém, não. As mensagens que eu ouço são as suas. E se eu vejo alguém que pode ocupar um lugar no Brasil... É você, cara, não para. Você é minha referência, você é um amigo que... aquilo pra mim, por mais que as pessoas não sabiam disso, e tenho, assim como eu, o Feliciano, como um exemplo, você vê um cara que influenciou a sua vida, uma geração, dando esse depoimento para você no particular, e você... Aquilo é gratificante, aquilo mexe com você, Dani. Você... Então, o TEM, ele nasce, respondendo a sua pergunta e a sua, com um projeto que eu falei, cara, eu preciso criar algo para a igreja que eu possa fazer mais do que ficar pregando para crente. Uau. Porque chega um ponto que você alimenta um sistema que ou você faz uma coisa diferente para que você impacte esse sistema, porque você pode até pregar para crente, mas para fazer diferente, não para fazer as mesmas coisas. Para você subir o nível, subir a régua, fazer com que eles queiram ser diferentes. Então, aí, eu comecei a perceber, ser itinerante para alimentar esse, para mim, já não está bacana. Então, eu comecei a perceber que eu precisava criar. E eu criei o TEM, que quer dizer Treinamento de Excelência da Mente. Ou seja, para você identificar, ativar e desenvolver habilidades. Porque meta é onde eu quero chegar. E método é o caminho que eu crio para chegar onde eu quero. Perfeito. Então, essa metodologia, como criar os seus próprios métodos, isso a gente fala desde lá atrás. Hoje é moda. Hoje é bacana. Sim. Hoje é uma linguagem leve. Mas quando eu comecei a falar disso, eu apanhei muito. Então,
eu falei assim, até que ponto vale esse desgaste? E comecei e criei, escrevi um livro, criei a metodologia. Você vê, quando eu pego o ratinho para botar que praticava, tem uma história bacana com o Ricardo Oliveira, que saiu lá dos Emirados Árabes para jogar no Santos, e a gente, querendo ou não, fez parte de um movimento ali que impulsionou, mentoreou, ajudou. Enfim, chegou uma hora que a gente começou a fazer muita coisa por muita gente no bastidor, e a minha realidade foi meio que confrontada no business, no empreendedorismo, dentro de casa. Eu já estava vindo de um desgaste de itinerância muito grande, e eu fui no meu mercado, e Deus falou comigo, cara, que tal você pegar por desafio? Eu sempre fui alguém que... Movida no desafio. Ao desafio, e fala assim, faz virar uma realidade aqui. Você não está dizendo que seu método funciona, você não está dizendo que você criou uma coisa revolucionária. Então, revoluciona uma cidade com 33 mil habitantes. Revoluciona um estado que, apesar de ser um baita de um estado, é esquecido, que o estado do Espírito Santo é um estado que está no Sudeste, mas não tem a fama. Você viaja o Brasil e o mundo, você fala Espírito Santo. As pessoas, Espírito Santo, onde é? É verdade. E aí eu pego, por decisão, guiado por Deus por alguns outros fatores, minha família precisando de mim, eu cansado também, eu falei, vou mudar a chave e vou me encarar nesse desafio, e o Senhor me guiou para isso. E eu assumi a empresa de novo, eu entrei e falei, vamos fazer acontecer. E peguei o método, e apliquei no dia a dia, desenvolvendo estratégias. A gente alcançou assim, resultados assim, 20 vezes mais de faturamento. Olha só. Cara, e conseguiu montar, além de um crescimento de business, imprimir na comunidade, na sociedade lá, a facilitação de acesso a mercadorias premium, de alto, por preços acessíveis. Eu já vendi tomate a 5 centavos. Eu já vendi água mineral de 20 litros em crise hídrica a R$ 2,99 o galão de 20 litros. Então, álcool em gel no ápice da crise, todo mundo vendendo a R$30, eu vendi a R$ 6,99. Então, a gente sempre foi nas demandas da sociedade. Por exemplo, água mineral no verão. Eu coloco 49 centavos, porque eu quero que o dono do quiosque, o ambulante, compre comigo, vende a R$3, levante o dinheirinho para que... Vou na Coca-Cola, desenvolvi mentalidade para vender refrigerante lá, tinha barato. Enfim, sempre pensando em resolver na ponta, com quem vive com R$2.000. E aí a gente criou um conceito de loja bem bacana. E hoje, né, Deus mandou mudar o meu @, bota José do Brasil, porque você é o José dessa nação, no que tange a instrução para o meu segmento. Então, aí quem quiser ver, tem muita história bacana de mercado lá. Mas o ele nasceu assim, com um desafio de levar essa geração para um próximo nível. E aí eu tinha que escolher, ou eu embalava, porque eu percebia também que tinha um time que era bacana, no entanto que eu criei. Claro. E falei assim, se eu acelerar, eu vou virar um coach aí bacana, porque eu tenho propriedade para falar, sei do que eu estou falando, tenho business, mas eu, até que ponto, eu queria mais resultado. E Deus me moveu, e eu então decidi, falei assim, vou me abster da viagem, não da pregação. As pessoas confundem o ministério da pregação com o da viagem. Se você viaja, você está pregando. Não. Eu tenho o depoimento do marido da minha gerente, que hoje a minha gerente está lá, ela e a casa dela servem ao Senhor, crentes. Quando eu cheguei lá, eles estavam afastados de Deus. E hoje você tem um monte de colaboradores, uma cidade, pessoas que olham, vê Deus na sua vida, tem vida mudada. E essas pessoas? Como elas teriam sido alcançadas se eu tivesse na itinerância? Então, Deus, ele sabe o que faz para cada tempo. A gente é igual uma lua. Por fase. Eu posso dizer que você deixou, não. Posso dizer que você parou de pregar com as palavras para pregar com a vida? Não, que você tem que pregar, mesmo com as palavras, também com a vida, mesmo na itinerância. Claro. Não dá ideia de que o itinerante só pode pregar com a palavra e não com a vida. Pregador, calma. Não, o que eu digo... Bispão? O que eu digo, deixa eu conserta aí, pai, porque quando senão eu digo o corte não dá... Não, você tem que entender o que eu estou dizendo. Calma aí. Quando eu digo as palavras, por exemplo, eu uso a oratória para pregar. Então eu falo, né? Eu uso muito a minha oratória.
Então, vou pregar usando a minha oratória. E que oratória, né? Você não... Quando eu disse isso, dessa, é porque o povo... você tem razão. Tem muita gente na internet que é difícil de entender as coisas. Quando eu digo pregar com a vida, eu digo você criou uma forma de viver que pelo seu trabalho, pela sua influência naquilo que você faz, você tem levado pessoas ao conhecimento de Cristo. Perfeito. Como aquele vídeo que você me mostrou ontem, daquela senhorinha, né, emocionada, chorando, que agradecendo pelo que você estava fazendo, pelos preços acessíveis que você colocava para pessoas que não tinham condições. E essa história viralizou, você vê, Bruna Marquezine, Razões para Acreditar, nós fizemos uma campanha, levantamos quase 50 mil reais para essa mulher, eu dei um ano de compra de supermercado para ela, viralizou, tomou conta do Brasil, eu fui na Abras ministrar, falar para donos de supermercado por causa desse acontecimento. Cara, e você vê uma coisa no interior do Estado do Espírito Santo, que você faz sem querer, porque a gente não quer isso e tomou conta do Brasil para inspirar. Então, quando você se dedica em inspiração, a potencialização da mensagem cabe a Deus, cabe ao Eterno. Ele usa em todos os níveis para que essa mensagem vai. Você complementa de maneira brilhante. A gente tem batido muito nessa tecla aqui. É a ideia do cristão, né? Ser cristão em todas as áreas que ele estiver, seja no ramo empresarial, seja na política, seja no esporte, seja dentro da igreja, né? Tirar aquela ideia que o cara só é uma benção se ele estiver ali no altar pregando. Então o cara ele é um exemplo. Não, e olha que legal, por causa desse acontecimento dessa senhorinha, Dani, eu fui convidado pela TV Aparecida. E vocês sabem que a TV Aparecida é um núcleo católico extremamente radical nos princípios, diferente do carismático, que é mais acessível. Então, fui o único pastor para ir num programa ao vivo da TV Aparecida para falar sobre esse acontecimento que aconteceu lá dentro do supermercado para o Brasil inteiro. Então, e lá eu pude falar de Jesus, falar da experiência que um cristão tem quando se encontra com Jesus e promover um impacto na vida de outras pessoas. Então, isso é bacana. Maravilhoso. São quantas experiências e vidas a gente marcou por querer fazer diferente. Então, chega um momento, todo mundo está ouvindo, que você tem que contribuir. Você percebe que você está contribuindo de um jeito? Então, eu não me via, vou continuar na itinerância para ficar fazendo isso. Não, vou fazer diferente. Mas eu estou preparado para esse diferente? Será que esse diferente vai me custar o quê? Então, pera lá. E aí Deus me ajeitou, me levou para esse tempo que eu sou muito grato a Deus por ter vivido, porque o Senhor tem me feito muito bem, a mim, a minha casa, aos meus amigos, a minha família, a minha cidade, as pessoas que nos acompanham e a quem o Senhor quer que alcance, seja alcançado por essa história, por esse testemunho. E é bacana demais. E além de tudo, além do tempo, né, que Salomão diz que existe um tempo determinado para tudo, é você entender o seu propósito. Eu acho que é isso que a nossa galera precisa entender. Que tem gente que quer pregar porque acha que é legal. Por exemplo, eu gosto do Renan, me identifiquei com ele, então eu quero ser um pregador porque eu vi ele pregar. E a gente sabe que não é assim. Claro, a influência, a referência, o carinho, por exemplo, o pastor Marco Feliciano, quando foi aquele cara que na minha infância eu tive aquele contato ali que eu queria ser um Marco Feliciano. Só que não adianta só o querer ser. Você precisa entender qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. E é o que eu falo isso muito nas minhas redes sociais para essa galera que pergunta o que eu faço para ser. Aí eu falo, não é o que eu faço para ser. Preciso entender primeiro quem eu sou em Deus. Qual é o meu chamado, se é isso que ele me chamou para fazer. E lembrar também que esse negócio do propósito é bem complexo. Porque o propósito, ele vai de acordo com o momento. Eu sou muito disso, tá? Não, por isso que eu disse. Se me perguntar, igual, eu já fui Júnior Bola, Júnior do Jussi, que é lá, meu supermercado chama Jussi, José do Brasil. Pô, quem é você? Eu falei, não é quem eu sou, é quem eu estou. Uau. Então, as pessoas ficam, quem eu sou? Não. Você está
e você tem que se adaptar a quem você está no momento para ser a melhor versão de si. Você vê José, não é quem ele é. Eu ia falar isso agora. É quem ele está. Ele está na casa de Potifar, Eu ia falar isso. ele é empregado. Ele está tomando conta dos irmãos, ele é tomador de conta dos irmãos. Ele está como carcereiro, ele é carcereiro. Ele está como governador do Egito, ele é governador do Egito. Perfeito. Então, quando ele diz eu sou José, com a primeira vez que ele abre a boca para dizer eu sou José, é porque ele não estava sendo. As pessoas não conseguem. Agora, vamos para a Bíblia. Por quê? Porque ele armou um jeito que ele não estava sendo quem ele era para os irmãos. Ele estava jogando com os irmãos, armando, colocando como se os irmãos estivessem roubando. Sim, ele Criando-se. José nunca precisou criar um ambiente para revelar quem ele era. Perfeito. Na primeira vez em que ele precisa construir a sua realidade, ele para e diz, epa, esse não sou eu. Então eu vou dizer quem eu sou. Eu sou José. Eu sou um cara que não precisa construir um ambiente. Quem constrói um ambiente para mim é Deus. Quem constrói um ambiente para mim é Deus. Então, ele se viu tão perdido que ele precisou rasgar chorando e foi um grito que todo o Egito ouviu, irmão. Ou seja, é uma coisa, não é de alguém que não está sarado. É muito forte, isso é Bíblia. Não é de alguém, ô Dani, que ele tá assim, eu tô amargurado com meus irmãos, chegou a hora da minha vingança, eu vou gritar que eu sou José agora para vocês verem o mal que vocês me fizeram. Não, eu sou o José de uma revolta de eu tô fazendo coisas que eu nunca fiz para tentar convencer vocês do erro que vocês fizeram. Não, esse não sou eu. Eu sou José, alguém que Deus construiu o cenário e eu simplesmente fui quem eu precisava ser no momento. E esse não sou eu. E esse não sou eu. Então, essa coisa é bacana. É você saber quem você é, mas saber que a realidade que você está não é o seu propósito. Porque você nunca pode achar que o meu propósito... Imagina, eu era pregador, viajava, impactando milhares de pessoas, pessoas sendo alcançadas, batizadas com o Espírito Santo, prosperando, vida sendo... E se eu agora estou lá cuidando do mercado, cuidando de vida, eu estou longe do meu propósito? Não. Aquele era o meu propósito para aquele tempo. Perfeito. Deus mudou o meu propósito em outro tempo. E hoje eu cuido de mercado, eu tenho bacana, sou o José do Brasil, estou instruindo um monte de dono de supermercado a tentar fazer diferente. Mostrar para o dono do supermercado que ele pode levar preço digno para a comunidade e mesmo assim obter lucro, que esse é o segredo. Você pode encontrar essa harmonia, porque eu consegui. Perfeito. Você pode ser próspero numa cidade pequena e ela celebrar a sua prosperidade. Amém. Dizer, não, esse cara pode andar no carro que anda, viver na casa que casa, viajar, fazer tudo, porque o cara corre por nós. E você... Pô, numa cidade pequena é diferente. Lógico. E a maioria dos donos do mercado você nem conhece. Você nem sabe quem é. Você nem sabe que o dono do Guanabara é o Albino. Ponto. Estou falando para quem conta. Sim. Mas numa comunidade em que todo mundo sabe, e fala aqui com respeito que conheço. Então, o que acontece? Você, Dani, essa coisa é o meu momento. Então, eu estou... como José do Brasil. Amanhã eu não sei, mas pode ser. Que eu não volte a ser o Júnior bola, só tem o fogo. Menos fogo é bom, é isso aí. Cara, o fogo não dá para perder top, nunca. Irmão, não, isso é maravilhoso. Nós temos que ser quem nós somos, mas ter a capacidade de se reinventar também de acordo com as circunstâncias. Porque senão, Dani, as pessoas sabem o que elas querem? Ficam em busca de se tornar algo, porque o propósito é futuro. Sim. Eu tenho um trauma com o propósito, no sentido das pessoas... Porque elas sempre olham o propósito como algo que elas vão fazer. E o propósito é o que você é hoje. O que você tem aí na sua mão é o seu propósito. Qual é o meu propósito? É você cuidar da família que você tem hoje. Tem uma história que eu gosto muito. Um rei saiu para caçar. E nessa caçada, ele levou os principais arqueiros do seu reino. Se perde na mata. E começa a chegar perto de um lugar que ele começa a ver um monte de flecha na árvore, no alvo, fixo. E ele começa todo mundo a assustar. Epa, mora um cara com arco e flecha aí violento, porque todas as flechas estão no alvo. Quando chega, todo mundo... Aparece o simples fazendeiro. O rei maravilhado se identifica, todo mundo entra para dentro. Não, eu quero que você me explique. Como você consegue arremessar essa flecha com tanta exatidão? Eu, em todo o meu reino, nunca vi ninguém assim. Você chamou a minha atenção, quero levar você para o palácio, você precisa estar comigo, você não pode ficar aqui no meio desse mato.
Ele falou, não, Rei, deixa eu te explicar, eu não sou tão bom quanto pareço. Como assim? Vou explicar o que eu faço. Vem aqui. Pegou a flecha, foi numa árvore, arremessou a flecha. Não existia uma marca de alvo na árvore que ele arremessou a flecha. Ele arremessou a flecha, depois que a flecha foi fincada, ele pegou a tinta e transformou o alvo na flecha que já estava fincada. E disse ao rei, eu não espero o alvo para atirar. Eu atiro e depois faço o alvo. Perfeito, olha só, gente. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas passam guiando a sua vida dizendo, eu vou atirar naquele alvo. E se frustram por, às vezes, não acertar. Porque é muito difícil você acertar com exatidão. Então, para de querer atirar numa coisa distante. Transforme aonde a sua flecha está no seu alvo. Onde você está plantado? Perfeito. Esse é o seu alvo. Você está trabalhando aonde? Você está cuidando de quê? Isso aqui é o quê? A sua realidade é o seu alvo, é a sua missão. Então, pega a tinta e transforma esse lugar. Por quê? Porque isso vai gerar a promoção de reis. Reis vão passar e vão olhar e vão chamar a atenção. Epa, você é diferente. Por quê? Porque você pensa diferente, age diferente. Então, você se compensa com aquilo. Não, é maravilhoso você falar isso, porque a gente falou muito, mas eu acho que a gente falou muito da importância do propósito, da responsabilidade, e eu queria falar disso, como a importância do empreendedorismo nesse sentido também, né, Renan? Porque eu dou aula, eu sou professora. Inclusive, também. eu tenho uma pergunta, mas depois que a senhora... Não. Você dá aula como professora. Eu dou aula de empreendedorismo e eu montei meus negócios muito cedo, já quebrei empresa, já fiz empresa internacional, já trabalhei multinacional. E o empreendedorismo também é um estado de espírito. Né? É uma forma de você não só se reinventar, de você ser diferente, de você conseguir ali, como você disse, como é que eu vou, no momento ali no verão, ao mesmo tempo vender água, mas vender água barata para que as pessoas queiram comprar mais água e para ajudar os outros, que as pessoas tenham o seu lucro. Então, assim, é muito importante a gente passar essa mensagem. Agora eu estou com uma turma de 1.500 mulheres. E sempre essas mulheres, assim, com um objetivo, querendo aprender e querendo fazer uma diferença. Não à toa que a gente vê, quando eu estava na formatura, a Renan sabe disso, a gente viu uma história de uma moça que vendia bala de coco. Mas ela não vendia bala de coco no sinal para comer. Ela vendia a bala de coco para ter o dinheiro para a condução, para ir para o curso. Porque ela entendia que se ela fizesse o curso, ela ali teria a experiência profissional, ela teria a capacidade de se reinventar e, ao mesmo tempo, ela entende que se ela não aprender, ela não chega a lugar nenhum disso. Então, eu queria te pedir para passar uma mensagem para essas pessoas, não só de você poder ter o seu próprio negócio, mas você ser diferente, você crescer no meio em que você está. Dani, eu vou te fazer uma pergunta, seja sincera. Hambúrguer, qual a marca de hambúrguer que vem na sua mente? McDonald's, eu acho. Pronto. É o melhor hambúrguer? Não necessariamente. Você já comeu? Perfeito. Não é o melhor hambúrguer que você já comeu. Mas quando eu falo de um hambúrguer e sugiro uma marca, a que vem inicialmente na sua mente, McDonald's. qualquer McDonald's. Ele não é o melhor, mas ele se conceituou como alguém que vai ser lembrado inicialmente quando o seu produto for atrelado a qualquer coisa. Maravilhoso. No seu segmento. Então, qual é o conceito para o empreendedor? Forme conceito e não dinheiro. Quem forma conceito ganha dinheiro. Quem forma dinheiro não ganha conceito. Perfeito. Então, o que você tem que fazer em qualquer segmento que você queira empreender? Qual é a imagem que você vai gerar do seu produto? O conceito que você quer ter. O posicionamento que você quer ter. E aí você canaliza a sua energia nesse propósito de estabelecer um conceito. Quando eu coloco água a R$ 2,99 no verão para mostrar, e uma crise hídrica vem, eu queria o quê? Minha loja não era bem posicionada, como não é. Hoje é porque nós conseguimos comprar atrás, do lado, do outro, à frente, derrubou tudo e virou avenida. Mas não era. Para que as pessoas fossem lá. Mas o que é o grande insight? É você criar um conceito de que você consegue fazer coisas que outros não fazem. Perfeito. Então, você ser lembrado. Meu mercado não é o melhor, não é o maior, mas quando você chega na nossa região sul e fala assim, supermercado, a pessoa tem que falar Jussi. Por quê? Porque você criou um conceito ao longo do tempo, e conceito requer tempo. McDonald's não é o que é
porque começou da noite para o dia. Não. O conceito requer esforço. Mas qual o esforço? De você saber o que você quer fazer. Qual é o conceito? Então, a primeira coisa é precisa definir. O seu produto vai mudar o que a vida das pessoas? Vai fazer o quê? E quando você faz isso, o dinheiro vem. O empreendedor é alguém que eu acredito que ele nasce. Não adianta. Você pode treinar, você pode aprimorar, mas se você não tiver a centelha lá dentro de você agarra a vontade. A vontade, né? É uma coisa que você aperfeiçoa em quem já tem. Perfeito. É por isso que eu acho que é muito interessante a questão do TEM, que é a identificação, ativação e desenvolvimento. Porque não adianta você querer desenvolver uma coisa que você não tem. Primeiro você tem, ativa e desenvolve. Uau. Perfeito. Então, desenvolvimento pessoal de quê? Quais são as suas habilidades para a gente desenvolver elas? Então, você tem que identificar quais são as suas habilidades para saber se você vai se encaixar naquilo. Ah, porque meta. Não. Método. Pega o método de fulano e estabelece que você vai conseguir. Não, ele tem as habilidades dele, a carga emocional dele, o que ele já passou ali para chegar para a conclusão daquilo. Então, um conselho para empreendedores e para quem quer empreender é criar conceito. Cria conceito. Não busque só produto, porque empreendedor não vende produto. Empreendedor, para mim, vende conceito. Maravilha, perfeito, viu, gente? Isso que é o mais importante para vocês terem na cabeça. É pegarem o que você tem, descobrir o que você tem e, ao mesmo tempo, destacar o que você tem. Maravilhoso. E as pessoas vão se identificar pelo conceito que você cria. As pessoas falam, Anitta, cara, é um conceito. Sim. E tem gente que se identifica com esse conceito. Perfeito. E esse conceito paga as contas dela. Ah, mas não é legal. Que bom, para você não é, mas tem gente que... Tem gente que acha. Cara, Deus, ele vira para Abacuque e diz assim, pega a visão que eu te dei, escreve em letras grandes e pendure bem alto para que até quem passe correndo as leia. Olha o que Deus está falando. Se eu, que tenho uma visão, quero potencializar essa visão para que até quem passe correndo leia, Deus aqui está inventando o outdoor, tá? Quem criou o outdoor, ama publicidade, foi o próprio Deus. Deus está dizendo assim, potencializa a visão que eu te dei. Porque o que é provisão? Provisão é a providência para uma visão. Quanto mais visibilidade você dá para a visão, mais providência vai chegar. Perfeito. Se você quer vender cachorro-quente e você quer uma barraquinha de cachorro-quente, o que você tem que fazer? Você tem que procurar anúncios de quem está vendendo barraquinha de cachorro-quente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que anunciar. Exatamente. Se eu não anuncio, mas eu não quero, outra pessoa não quer vender, mas alguém quer. Alguém está sonhando em vender cachorro-quente. Eu tenho uma barraquinha, o que eu tenho que fazer? Anunciar. Potencializar essa visão que alguém vai olhar e vai dizer, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é com isso que eu me identifico. Então, você precisa estabelecer qual é o seu conceito. E uma vez que você estabeleceu, invista nele, potencializa ele, dá destaque a ele, pague preço. Porque vai passar alguém, por mesmo que ele esteja correndo, vai te ver. Agora, eu tenho uma visão maravilhosa, escondida? Exatamente. Eu tenho um talento maravilhoso, escondido? Não. Adianta. Por isso que Jesus diz, tira a candeia debaixo da cama porque tem que brilhar. Não adianta você ser luz escondido. Luz tem que ter visibilidade. Então, pega a visão, pega o seu talento. E independente, não meça pela régua, porque a gente tem mania, eu sou o super... Gente, é igual jogador, é igual time de futebol. Você olha um campeonato, gosta de futebol, você tem 20 clubes na Série A. Os 20 disputam o brasileiro, os 20 disputam o brasileiro, mas cada um tem um objetivo diferente. Um tem um objetivo de não ser rebaixado. Outro tem o objetivo de ir para a Sul-Americana. Outro tem o objetivo de Libertadores. Exatamente. O outro tem o objetivo de ser campeão. Perfeito. Os 20 entendem que o orçamento, a habilidade, o momento faz ele lutar por aquilo que é a realidade dele. Mas todos vão competir. Então você não vai ver um time jogando menos porque ele não pode ser campeão. Então entenda qual é o seu jogo, irmão. Você está lutando para quê? Para não cair? Se a sua realidade é não cair, joga a bola. Todo mundo está jogando do mesmo jeito. Exatamente. Cada um com um objetivo diferente. O sonho um dia é se tornar campeão. Mas, enquanto você não tem recurso,
Enquanto você não tem campo, enquanto você não tem habilidade, irmão, disputa. Por quê? Porque tem gente na Série B querendo subir, tem gente na C e na D querendo subir. E assim é a vida. Então a pessoa só acha que ela vai ser plena e feliz quando jogar num time que vai competir para ser campeão. Não. Todo mundo que está competindo para ser campeão já jogou lá na divisão de base. Eu tenho que fazer acontecer. Para ensinar que para vestir a medalha, papai, para levantar a taça, tem que aprender a vir nos juniores. Uau. Tem que subir a base. E nem todo mundo já começou jogando no Flamengo, não. É verdade. Pra gente maior, Maravilhoso. Pra gente finalizar aqui, vai começar um outro podcast. Se deixar, a gente fica aqui. Vai começar outro podcast pra gente finalizar aqui. A última pergunta que eu te faço, e a gente fecha no nosso 12º episódio. Eu vou te falar, hein? Na minha opinião, você, Dani, tá sendo um dos melhores podcasts que eu já participei. Tá sim. Vocês são... E digo isso de coração. Né? Tá sendo... Vai Não digo muita o gente. melhor, porque já teve muitos episódios, mas está sendo um dos melhores. Tá sim. Que bom. Não, E eu tenho certeza. está sendo muito enriquecedor. Se todo mundo que assistir, que estiver assistindo, guardar pelo menos um texto que foi falado aqui, Perfeito. essa pessoa certamente já vai sair entendendo alguma coisa a respeito do seu propósito ou desenhando alguma coisa para o seu futuro. Eu, como pregador do evangelho, claro, eu faço isso desde os meus 7 anos de idade, eu prego. Eu comecei a viajar com 12. Eu ingressei na itinerância com 18 anos. Então, hoje eu estou com 27. Então, eu tenho 20 anos pregando e estou indo aí para 20 anos, estou indo para 10 anos só integralmente na itinerância. E um dos meus sonhos é obter a minha independência financeira fora do altar. E quando eu digo fora do altar, eu quero que até quem estiver ouvindo entenda o que eu vou dizer. Eu não quero pregar porque, cara, eu tenho que pregar, senão não como amanhã. Eu quero pregar porque eu amo fazer o que eu faço. Então, eu tenho um sonho de empreender. Já comecei algumas coisas que deram errado, mas, enfim, é a vida. E eu queria ouvir do senhor, né, e aproveitar que eu tenho 2 empreendedores bem-sucedidos aqui na mesa, o que eu devo fazer, qual é o caminho que eu deveria iniciar para começar a empreender, o que eu deveria fazer, né, nesse quesito. No meu caso, como um pregador, você quer e deve ser também o pensamento de muitos outros que estão me assistindo. Olha, mais ou menos. Eu acredito muito, Dani e Renan. A gente vive um momento digital em que as pessoas estão sendo bombardeadas a investir em infoproduto, em livro-book, né? Enfim, o mercado digital está dominando, vender curso, vender essa coisa, o digital tomou conta. Uma galera mandando, não faz faculdade, não faz isso, não faz... Bacana? Bacana. Antes de empreender num CNPJ, empreenda num CPF. Pronto. Eu acredito que o digital é bacana, mas eu sou muito mais o produto físico. Então, para você como pregador, conselho físico, primeiro físico, vá comprar e vender. Porque a internet é o seguinte, ela hoje está aí, mas tem uma coisa que funciona tem 6.000 anos, que é comprar e vender. Produto. Compra produto e venda produto. Melhor forma de você levantar recurso, levantar dinheiro, é com compra e venda. Tem que comprar e vender. Então, busca uma loja física, porque ela vai te dar know-how, ela vai te dar o cara a cara, lidar com clientes, saber as demandas. Existem muitas outras coisas que você pode startar, mas são os caminhos mais fáceis. E, geralmente, se você começa por um caminho mais fácil, o seu resultado não vai ser exponencial. Então, produto físico. O digital é bacana? Físico. Porque se você não tem condição de vender para a tua rua, como é que tu vai vender fora do Brasil? Então, aprenda a vender na tua rua. Aprenda a vender na tua comunidade. Aprenda a vender. Então, eu acho que comprar e vender é o que define todo mundo que quer ter uma independência financeira. São 2 coisas que regem a economia, né? É a indústria que produz e quem vende o que se produz. Perfeito. Então,
a parte da indústria é mais complexa, porque requer um investimento maior, porque também é uma sacada muito boa você produzir algo para vender. Claro. Você vai alcançar de maneira mais rápida, mas requer um investimento maior. Mas o comprar e vender tem muita coisa que já está pronta, né? Então você pode optar por uma franquia, que é uma coisa bacana, envolver a família, que eu costumo assim, eu quero ser um empreendedor. Se você conseguir, Noé foi um empreendedor. Ele teve uma visão, Deus deu a ele um projeto e ele conseguiu fazer com que suas noras, seus filhos... E se você conseguir botar nora para trabalhar para você, irmão, queimando a mão no betume e cortando madeira, você vai conseguir dominar o mundo e depois muito até bom, tomar um vinho quando acaba. Não que você beba. Não que você beba, não bebo. Mas eu estou dizendo assim, porque você conseguiu fazer com que as pessoas que estão à sua volta trabalhem pelo seu projeto. Então, quando eu falo loja física... eu falo algo palpável, que você consiga envolver filhos, esposa, pai, mãe. É o grande desafio. Todo mundo os gurus vão falar, não, sai fora de trabalhar com família, que é problema trabalhar com família. Se você não consegue trabalhar, fazer com que a sua família acredite num projeto que você tem, você vai fazer quem acreditar. Então, Noé fez a galera trabalhar. Os de fora não trabalharam, mas os de dentro da sua casa, mesmo sem ouvir Deus. Verdade. A nora não ouviu Deus. Não. O filho não ouviu Deus. Nem a mulher não ouviu Deus. Mas só acreditaram naquilo que Noé havia ouvido. Uau. E se dedicaram naquilo que Noé estava se dedicando, não falando. Então, quando começarem a ver você se dedicando, a ajuda vai vir, a sua casa será startada, e aí eu profetizo, e todo mundo vai começar a trabalhar. E quando você menos vê, vai ter um projeto grande, pesado e esquisito. Mas o importante é que funcione. O importante é que funcione. Enquanto todo mundo estava lá com seus projetos bacanas, tudo debaixo d'água, o projeto grande, pesado e esquisito estava flutuando. Então, esse é o segredo, irmão. É vencer a turbulência, é sair do chão, é sobreviver com a tua casa. Porque de nada adianta você vencer na vida e naufragar na família. Verdade. Amém. Muito forte. Forte. Sim, então, fechou com o chave de ouro. Gente, esse foi mais um encontro. E, Pastor Júnior, eu queria que o senhor deixasse aí seus endereços, sua rede social, para que a galera aí, de repente, tem alguém que não conheça. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o carinho de vocês. Nós que agradecemos. Vocês são ilustres porque vocês refletem, vocês estão bem polidos. Vocês estão iluminados para esse tempo, para marcar uma geração. E eu acredito muito nisso, em fazer parte de história no começo. Claro, eu acho que houve uma grande perca para a geração de Noé, que não ouviu o velho Noé os convidando para o projeto no começo. Então, você que está assistindo, aprenda um princípio. Participe de projetos que estão iniciando, começando. Porque quando eles saírem do chão, você vai estar dentro deles e não fora se afogando. Uau. Só está dentro do projeto quando a tempestade chega para navegar em águas tranquilas quem cortou madeira e queimou a mão do betume quando ele estava no chão. Perfeito. Então eu me sinto honrado por participar de um projeto que se inicia, porque fazer parte de algo que está começando é a certeza de que por mais que venha dilúvios e tempestades, sempre vai ter um lugar que a gente possa navegar tranquilo. E que todos que estão nos acompanhando possam ver em vocês esse projeto. São jovens, estão buscando marcar essa geração, fazer diferente pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, e que Deus em Cristo abençoe vocês, que vocês sejam muito iluminados. Transmita um abraço a seu pai, carinho, respeito pelo Eduardo. Obrigada. É um grande líder, um grande pensador, eu gosto muito e apanhei muito do seu pai, tinha uma foto com ele, postei na minha rede social, você pode ir para lá, no ápice. Olha fui lá, botei a cara, porque eu sempre fui desses. Eu acredito que posicionamento gera recompensa e elevação de ideia. E me posicionei no momento importante da nação brasileira. Transmita meu abraço, Eduardo Cunha, meu respeito. E a vocês, um beijo. Já que o Jô Soares foi um beijo do gordo, um beijo do magro. Carinho aqui enorme estar com vocês, a todos os ouvintes, os telespectadores desse podcast que realmente faz jus, porque é sem limite, mesmo. Amém. Obrigada. As redes sociais, José do Brasil.
Vamos lá, José do Arroba Brasil hoje, José do arroba José do Brasil. Brasil no Instagram. Segue lá, que é Isso aí, bacana. E as demais coisas estão Vos serão acrescentadas. Amém. Gente, Olha que lindo. mais uma vez, que bom estar com vocês aqui. Um beijo no coração. Dani, sempre Amém. uma honra. Eu que agradeço. Já tô até brincando com a Dani é a âncora desse podcast, né? gente. E eu que sou o Que coadjuvante. isso, imagina. Que Deus gente. possa abençoar de forma muito poderosa, especial. Obrigado, José do Obrigada. Brasil, né? Obrigada, Eterno Júnior Bola de Fogo. Prazer. E você tremeu bem esse episódio. Não vai Foi, tremer, já foi. tremeu, hein? Galera, que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Ative as notificações e fique por dentro aí das novidades. No Instagram também, @podcast Sem Limites. Eu, Renan Lopes, Dani Cunha Rio no Instagram. E você pode continuar acompanhando o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos.